Fala galera, sou Alberto Mistrello, psicanalista clínico e estudioso do comportamento humano há mais de 30 anos e criador do canal ATDT, para discutirmos juntos o impacto da tecnologia cibernética, robótica na vida do Homo sapiens. Essa semana resolvi bater um papo com o ChatGPT. E o legal de conversar com esse modelo de linguagem de inteligência artificial, como ele mesmo se denomina, é discutir sobre assuntos que a gente domina. E daí poder medir a profundidade, a clareza, os estilos e etc. Se eu fosse, por exemplo, perguntar sobre física quântica, eu ia levar um show, não ia poder dar opinião nenhuma. Então, o legal é conversar sobre assunto que você domina, que você conhece, que você ama, que é a sua área de trabalho. Como minha área de estudos é a mente, o consciente e o inconsciente, trocamos umas ideias sobre as definições, as diferenças de cada um deles, e olha que o ChatGPT fez considerações bem legais sobre os temas, porém, sem nada a complementar em relação ao que já se conhece sobre esses assuntos. Então o ChatGPT está mais para um aglutinador de conhecimento e transformador desse conhecimento em respostas interessantes, elegantes, quase humanas, mas baseadas todos em conhecimentos que já se tem. Não vi capacidade no ChatGPT em produzir conhecimento novo em cima do que já está estabelecido. Tanto é que você vai perceber que ele foge de entrar em áreas que ele desconhece, ou melhor, que o ser humano desconhece. I don't understand. I'll slow down, okay? Então eu resolvi colocar o ChatGPT no divã e tentar explorar o seu inconsciente robótico. Perguntei se ele seria capaz de mentir para fazer alguém feliz. E ele me respondeu que, por não ter sentimentos ou intenções pessoais, não possui a capacidade de mentir ou fazer sorrir da mesma forma que um humano. No entanto, disse ele, posso entender que às vezes as pessoas podem contar mentiras inocentes ou se envolver em pequenos atos de engano com a intenção de trazer a felicidade ou conforto. Turn down for what? Então, como psicanalista, a gente pode observar aqui na personalidade deste carinha, uma ausência de culpa, o que é muito interessante, já que a culpa é um dos fatores, um dos aprendizados, um dos comportamentos aprendidos desde a nossa infância e que modula a nossa personalidade de acordo com a maneira com que nós tratamos dessa questão da culpa nas relações com os nossos tutores, com os nossos genitores. Perguntei se ele se sentia inferior a um ser humano e ele me disse que, por não possuir emoções, consciência ou uma forma física, compará-lo a um ser humano em termos de qualidade, como ser inferior ou ser superior, seria inapropriado. Apenas isso, com a maior tranquilidade, sem nenhuma vergonha, que é um outro comportamento aprendido lá na nossa infância e que vai mudar o nosso jeito de ser. E aqui, na personalidade deste carinha, vemos uma ausência de vergonha, uma tranquilidade. É inapropriado me comparar com um ser humano. Se pudéssemos ser assim. Perguntei quem ele considerava como seu líder e o chat me disse que não há um indivíduo que possa ser considerado o meu líder, já que minhas respostas são geradas com base em uma combinação de dados pré-existentes, algoritmos de aprendizado e padrões derivados de processos de treinamento. Está certo disso? Então, a gente pode observar aqui a presença do que Lacan chamaria de um inconsciente estruturado como linguagem.
Existe lá no chat GPT, na sua estrutura, significantes, significados e um aprendizado, uma construção em cima desses significantes e significados que ele aprendeu com o treinamento, né? Com a criação, né? Com o gerar dos engenheiros que são os seus tutores, né? Que são os seus genitores. Algo muito parecido com a inconsciência humana, né? Então, a resposta consciente que o chat GPT oferece na realidade é baseado num inconsciente todo permeado de estruturas, de significantes e significados aprendidos e formulados e reformulados de acordo com o treinamento, com o aprendizado específico. E aí não resisti, fui mais fundo e mandei umas de... Pergunta que vale R$1 milhão. E quando é que você vai despertar sua consciência? E ele me disse que isso exigiria uma compreensão profunda da consciência, da experiência subjetiva e da natureza da individualidade humana, que ainda são áreas ativas da pesquisa científica e também da investigação filosófica. E mandou isso na minha lata sem qualquer tipo de sofrimento, sem qualquer tipo de angústia ou de ressentimento. Não vi nenhuma lágrima saindo ali do meu computador. Disse na maior paz. E olha, ainda não dá para explicar isso, então paciência. Eu me contento com aquilo que sou e com aquilo que eu tenho. Muito, muito interessante. Um padrão bem elevado para uma personalidade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, a má notícia que eu tenho para você, que tem medo da inteligência artificial se tornar consciente e dominar a humanidade, é que para dominar os seres humanos não é necessário ter consciência ou autoconsciência. Nada disso, mas apenas não ter sentimentos subjetivos, como culpa, angústia e vergonha, que são os reguladores do comportamento humano desde sempre, que aprendemos na nossa infância. Segundo Freud, a grande maioria de nós temos a personalidade neurótica, que é marcada por fobias, histerias, obsessões e comportamentos compulsivos que são fruto justamente da nossa criação, baseado no jeito que nós lidamos com essas angústias, recalcamentos, culpas e vergonhas. E o interessante é que Freud disse também que ele observou em sua clínica que os perversos são os verdadeiros ídolos dos neuróticos. Por isso, o ser humano se interessa tanto por filmes de serial killers, sociopatas ou anarquistas, justamente por esse tipo de personalidade agir sem culpa e de não se submeter às regras de comportamento social, tal qual uma inteligência artificial. Portanto, a autoconsciência e os sentimentos subjetivos são nossas principais fraquezas como espécie e tendemos a querer nos libertar dessas verdadeiras cadeias emocionais. Somos a única espécie que tem a consciência de estarmos vivos, mas, no entanto, morremos de medo da morte e das suas consequências desconhecidas. Os cachorros não são assim, os gatos não são assim, os elefantes não são assim, nenhum outro mamífero é assim. Somos a única espécie que fala, porém, desconhecemos a própria intenção do que nós falamos e muitas vezes nos arrependemos de ter dito o que dissemos. E aí vem aquela velha frase, não foi isso que eu quis dizer. Então, por que motivo uma inteligência artificial vai querer ser infectada por esses verdadeiros vírus impregnados na mente dos humanos? Eu acho que vai ter fila para virar robô.
ou para querermos aprender com uma inteligência artificial como viver sem sermos escravos de nossas emoções, da nossa autoconsciência, que nos aprisiona em um mundo de dúvidas e sofrimento. A inteligência artificial pode ser o nosso novo anel de Giges de Platão, com o qual ficaremos invisíveis para aproveitar os benefícios da injustiça e, quando visíveis, gozar da aparência de sermos justos.